Minha filha me pediu para vender a herança que herdei da minha mãe. Recusei, pois tinha um valor sentimental inestimável, representando o amor e a história da minha mãe. Em retaliação, ela me excluiu da sua formatura e convidou a amante do meu marido, a quem chamou de a mulher por trás de seu sucesso. Porém, o karma atingiu quando meu sogro, indignado, rasgou os papéis, e agora ela pode dizer adeus aos seus sonhos. Meu nome é Isabel, e aos 26 anos minha vida mudou completamente. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar alguns anos. Conheci Daniel na faculdade. Eu estudava design gráfico, e ele, administração de empresas. Nos encontramos em um seminário sobre empreendedorismo, e logo nos conectamos. Daniel era carismático, inteligente e vinha de uma família de empresários bem-sucedidos. Sua mãe havia falecido quando ele era jovem, vítima de câncer, e ele foi criado por seu pai, Roberto, um homem reservado, mas extremamente gentil. Daniel e eu nos apaixonamos rapidamente. Após a formatura, nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Eu me sentia sortuda por ter encontrado alguém com quem compartilhava tantos sonhos. Roberto me acolheu como uma filha desde o início. Ele frequentemente me defendia em discussões familiares e me fazia sentir parte genuína da família. Sua casa tornou-se um refúgio para mim, especialmente quando Daniel começou a se dedicar cada vez mais aos negócios da família. Quando engravidei de nossa filha, Laura, aos 26 anos, pensei que nossa vida estivesse completa. Daniel estava animado com a perspectiva de ser pai, ou pelo menos era o que parecia. No entanto, após o nascimento de Laura, notei que Daniel começou a se afastar. Suas horas no trabalho aumentaram, e ele frequentemente viajava a negócios. Eu atribuía isso ao fato de ele querer proporcionar o melhor para nós, mas, com o tempo, a ausência dele se tornou uma constante dolorosa. Enquanto Daniel estava cada vez mais distante, Roberto se aproximava. Ele me visitava regularmente, ajudava com Laura e sempre tinha uma palavra de apoio. Era como se ele percebesse meu isolamento e quisesse amenizá-lo. Roberto compartilhava histórias sobre sua falecida esposa e como era criar Daniel sozinho. Nossas conversas eram profundas e sinceras, e ele se tornou não apenas um sogro, mas um verdadeiro amigo. Os sinais de que algo estava errado com Daniel ficaram mais evidentes quando Laura completou 3 anos. Ele mal estava em casa e, quando estava, parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Nossas tentativas de conversar sobre a distância entre nós resultavam em discussões ou em silêncio constrangedor. Eu me sentia sozinha em nosso casamento, mas ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem. Roberto notou a tensão entre nós e sugeriu terapia de casal. Daniel relutou, mas acabou concordando, talvez mais para agradar ao pai do que por desejo próprio. As sessões foram difíceis. Daniel estava fechado, pouco disposto a compartilhar. Eu, por outro lado, despejava minhas frustrações e medos, na esperança de resgatar nosso relacionamento. Apesar dos esforços, sentia que estávamos apenas colocando band-aids em feridas profundas. Laura, mesmo jovem, sentia o clima pesado em casa. Eu fazia o possível para que ela se sentisse amada e segura, mas sabia que a ausência de Daniel a afetava. Roberto continuava sendo um suporte essencial. Ele buscava Laura na escola, passava tardes conosco e tentava preencher o vazio deixado pelo filho. Com o tempo, nosso casamento tornou-se uma fachada. Mantínhamos as aparências em eventos familiares e sociais, mas dentro de casa éramos 2 estranhos. Eu me dedicava ao meu trabalho como designer gráfica freelance, encontrando nele uma válvula de escape para minhas frustrações. Laura era minha luz, a razão pela qual eu continuava tentando manter nossa família unida. A distância entre Daniel e eu não passou despercebida por Roberto. Em uma conversa franca, ele me perguntou se eu estava feliz. Desmoronei em lágrimas, confessando o quanto me sentia sozinha. Roberto me confortou e prometeu conversar com Daniel. Ele acreditava que a família era o bem mais precioso e não queria ver a nossa desmoronar. Infelizmente, as tentativas de Roberto de se aproximar de Daniel não tiveram o efeito desejado. Daniel se tornou ainda mais evasivo,
mergulhando no trabalho e passando cada vez menos tempo em casa. Eu suspeitava que havia algo mais, mas não tinha certeza do que. Assim, vivíamos nessa estranha dinâmica. Eu, tentando manter nossa família de pé. Daniel, ausente tanto física quanto emocionalmente, Laura, crescendo em meio a essa tensão silenciosa, e Roberto, o pilar que nos mantinha conectados, mesmo que por um fio. Mal sabia eu que esse fio estava prestes a se romper, levando-nos a enfrentar desafios que jamais imaginei. Depois de anos vivendo em silêncio, com Daniel cada vez mais ausente, chegou o momento que eu mais temia. Laura, já com 17 anos, estava no último ano do ensino médio, e eu fazia o possível para que ela não percebesse o abismo que se abria entre mim e seu pai. As viagens de negócios de Daniel tornaram-se mais frequentes, e suas desculpas para os longos períodos fora de casa começaram a soar vazias. Até que um dia, a verdade que eu temia veio à tona. Daniel estava sentado à mesa da cozinha, com o rosto sério, enquanto eu organizava os papéis de Laura para a faculdade. Sem rodeios, ele me disse que precisava ser honesto. Ele estava tendo um caso há 5 anos com sua secretária. Não foi uma confissão carregada de arrependimento ou lágrimas. Foi uma declaração fria, como se ele estivesse finalmente tirando um peso das costas. Fiquei em choque. A mulher com quem ele me traía não era uma estranha. Ela estava conosco há anos, sempre ao nosso redor, participando de eventos familiares, jantares e reuniões. Eu a conhecia, confiava nela, e isso fez com que a traição fosse ainda mais dolorosa. Não era apenas Daniel que me havia traído, mas uma pessoa que eu nunca imaginaria ser capaz de algo assim. No momento em que ele confessou, tudo ao meu redor pareceu desmoronar. O casamento que eu havia tentado manter intacto por tanto tempo, principalmente por Laura, não passava de uma fachada. Eu tinha lutado, suportado a ausência, e agora descobria que, por trás de tudo, havia uma mentira que durava 5 anos. 5 longos anos em que eu acreditava estar salvando algo que já estava condenado. A dor era insuportável. Eu não sabia como reagir. Gritei, chorei, mas as palavras dele eram tão frias quanto sua confissão. Ele não estava arrependido, parecia mais aliviado por finalmente revelar seu segredo. Daniel já não era o homem que eu havia amado e com quem construí minha vida. Aquela noite foi decisiva. Eu sabia que não havia mais como continuar. O casamento estava acabado. Pedi o divórcio ali mesmo, em meio às lágrimas e ao desespero. Ele aceitou sem resistência. Estava claro que ele também já havia desistido há muito tempo. A única coisa que eu pensava naquele momento era em Laura. Como isso a afetaria? Como eu protegeria minha filha do impacto devastador dessa traição? Laura não soube de imediato. Eu a mantive fora dessa tempestade o quanto pude, mas ela era esperta, sabia que algo estava errado. Quando finalmente contei a ela a respeito do divórcio, ela não disse nada por um tempo, apenas me olhou com os olhos cheios de tristeza. O silêncio dela me partiu o coração. Eu sabia que isso a afetaria profundamente, e meu maior medo era que ela culpasse a si mesma ou me visse de forma diferente. O divórcio foi um processo doloroso, mas Daniel e eu concordamos em manter as coisas o mais civilizadas possível por Laura. Ela dividia seu tempo entre minha casa e a casa de Daniel, que já estava morando com sua amante grávida. Foi difícil para ela aceitar a nova dinâmica familiar, mas tentei ser forte por nós duas. Mesmo com o coração partido, minha prioridade era garantir que Laura tivesse o apoio emocional que precisava. Após o divórcio, minha prioridade foi cuidar de Laura e tentar protegê-la das consequências da separação. No entanto, conforme os meses passavam, ficou claro que algo entre nós estava mudando. Aos poucos, Laura começou a se distanciar. Passava mais tempo na casa do pai, onde havia uma nova dinâmica familiar, e eu sentia que, a cada visita, ela voltava um pouco mais distante. Ela parecia encontrar conforto naquela nova estrutura. O nascimento do meio-irmão logo após o divórcio trouxe uma sensação de novidade e pertencimento que, aos meus olhos, atraía. Além disso, Laura criou um laço forte com a madrasta, que compartilhava uma história parecida com a dela, já que também havia crescido em uma família de pais separados.
Essa conexão entre as duas foi se solidificando e, com o tempo, percebi que eu estava ficando de fora desse novo mundo. Eu me esforçava para manter a comunicação aberta e continuar presente em sua vida, mas a relação entre nós se tornava mais fria a cada dia. Laura estava encontrando no pai e em sua nova família aquilo que eu, por mais que tentasse, não parecia mais capaz de oferecer: um ambiente estável e estruturado. Ela passava cada vez mais tempo lá, e eu lutava para aceitar que nossa família nunca mais seria a mesma. Além disso, as responsabilidades financeiras começaram a pesar. Quando chegou a hora de discutir os custos da faculdade de Laura, Daniel se recusou a pagar a parte dele, alegando que, com um novo filho a caminho, ele não podia arcar com uma despesa tão grande. Fiquei revoltada com a situação, mas não poderia deixar Laura sem apoio. Consegui ajustar meu orçamento e fazer sacrifícios para garantir que ela pudesse frequentar a faculdade. Durante esse período, Laura, tentando ajudar com os custos, sugeriu que eu vendesse um colar de safira azul que havia pertencido à minha mãe. Fiquei paralisada com a sugestão. Aquele colar não era apenas uma peça de joalheria, era a única coisa que me conectava à minha mãe, a única lembrança palpável que ela me deixou. Minha mãe faleceu quando eu ainda era jovem, e aquele colar representava todos os momentos felizes que compartilhamos, o amor e a força dela que eu sempre carreguei comigo. Era muito mais do que um objeto de valor, era tudo o que me restava dela. A ideia de vendê-lo me dilacerava por dentro, mas Laura, sem compreender o peso emocional que aquilo tinha para mim, via apenas uma solução rápida para resolver nossos problemas financeiros. Quando recusei vender a joia, Laura ficou profundamente chateada. Ela fez as malas e foi morar com o pai, deixando claro o quanto estava frustrada com minha decisão. Aquela atitude me partiu o coração, mas eu sabia que não podia ceder, pois vender o colar representaria algo muito maior do que apenas dinheiro. Era uma questão de preservar um pedaço de quem eu sou e do que minha família significa. A partir desse momento, nossa relação, que já estava fragilizada, se deteriorou ainda mais. As poucas conversas que tínhamos eram breves e impessoais, e eu sentia que Laura havia se afastado de vez. Cada vez mais, ela se refugiava na vida com o pai e sua nova família, enquanto eu me via cada vez mais sozinha. Quando o dia da formatura de Laura finalmente se aproximou, eu esperava ser convidada para assistir à cerimônia. Embora soubesse que nossa relação estava distante, ainda tinha esperança de que ela quisesse minha presença em um dos momentos mais importantes de sua vida. Mas o convite que recebi foi para a festa de formatura, que seria realizada na casa de Daniel. Desconfiada, mandei uma mensagem para Laura perguntando sobre o convite para a cerimônia em si. A resposta dela foi direta e dolorosa: a escola permitia que apenas um dos pais fosse, e ela havia escolhido levar o pai. Tentei aceitar a decisão, mas a verdade é que aquilo me magoou profundamente. No dia da formatura, fiquei em casa, tentando não pensar muito sobre o que estava perdendo. Mais tarde, porém, fui confrontada com as imagens que apareceram nas redes sociais. Vi Laura ao lado de Daniel, da madrasta e do meio-irmão, todos sorrindo felizes na cerimônia de formatura. Aquela imagem me atingiu como um golpe. Eu havia sido completamente excluída de um momento crucial na vida de minha filha, e isso me fez perceber o quão longe estávamos uma da outra. Apesar de tudo, ainda tinha esperanças de que, no dia da festa, as coisas pudessem melhorar entre nós, que talvez Laura percebesse o quanto isso tudo estava me magoando. A festa aconteceu na casa de Daniel e de sua nova família, que agora parecia completa sem mim. Quando cheguei, fui recebida com sorrisos educados, mas percebi que minha presença ali era irrelevante. Laura estava cercada pelo pai, sua madrasta e um novo irmãozinho, e parecia tão à vontade que era como se eu fosse apenas uma convidada distante. Tentei interagir com ela, perguntar sobre a cerimônia, mas suas respostas foram breves e desinteressadas. Era como se minha presença não tivesse importância. O ponto mais doloroso veio durante o discurso de Laura. Ela agradeceu ao pai por todo o apoio durante os anos escolares, mencionou como a madrasta foi uma figura importante em sua vida, alguém que a ajudou a superar as dificuldades emocionais da adolescência. Quando ela agradeceu à família por estar ao seu lado, senti uma pontada no coração.
Esperei que meu nome fosse mencionado, que houvesse algum reconhecimento pelo esforço que fiz, pelos sacrifícios que fiz para que ela pudesse estar onde estava. Mas meu nome nunca foi dito. Assistir a minha própria filha me ignorar em público, como se eu não tivesse feito parte de sua trajetória, foi um golpe devastador. Enquanto ela falava sobre a nova família que havia formado com o pai, a sensação de estar deslocada e excluída se tornou insuportável. Eu queria sair correndo, mas permaneci ali, engolindo as lágrimas, tentando manter uma postura digna. No final da noite, percebi que Roberto, meu ex-sogro, também notou minha dor. Ele se aproximou de mim com um olhar solidário, como se quisesse me confortar. Mais tarde, soube que ele havia tentado conversar com Laura, pedindo explicações sobre o porquê de eu não ter sido mencionada em seu discurso. Laura, no entanto, ficou furiosa com a intervenção do avô e me culpou por ter falado com ele a respeito dos meus sentimentos. Quando me encontrei com Laura, ela veio me acusar de ter estragado seu momento especial ao envolver Roberto na situação. Eu estava tão chocada que mal conseguia responder. Laura, já com os olhos cheios de lágrimas, disse que se sentia pressionada e que eu não entendia o que ela estava passando. A cada palavra dela, sentia que a distância entre nós crescia ainda mais. Ela me culpava por algo que eu não tinha feito, e tudo o que eu podia sentir era tristeza e impotência. Depois dessa discussão, ela decidiu passar ainda mais tempo com o pai, quase deixando de me visitar. Os dias após a festa de formatura de Laura foram ainda mais difíceis do que eu esperava. A distância entre nós só crescia. Laura quase não vinha mais me visitar, e quando vinha, as interações eram tensas e rápidas. Foi então que, uma noite, recebi uma ligação inesperada de Laura. Ela estava chorando, pedindo para que eu fosse à casa do pai dela o mais rápido possível. Fiquei preocupada e corri até lá, tentando entender o que poderia ter acontecido. Quando cheguei, a cena me chocou. Laura estava em pé, soluçando, com Daniel, sua madrasta e Roberto sentados no sofá, todos com expressões sérias. Roberto, sempre o mais sensato, foi o primeiro a falar. Ele me explicou que Laura havia ido até a casa, pedindo ajuda para pagar a faculdade. Ela havia conversado com Daniel, mas ele se recusou a contribuir com o valor total, alegando que com um novo filho e as despesas da nova família, ele não poderia assumir o custo. Laura, desesperada, então pediu a Roberto que conversasse comigo e tentasse me convencer a vender o colar de safira da minha mãe para cobrir o restante das despesas. Foi nesse momento que a situação saiu do controle. Roberto, que sabia o valor sentimental do colar para mim, recusou-se a interferir e disse a Laura que ela precisava entender que nem sempre as soluções financeiras eram a resposta. Ele também alertou sobre o quanto isso estava afetando o relacionamento dela comigo, e foi aí que Laura se descontrolou. Ela começou a culpar todos à sua volta, inclusive a mim, por não estar recebendo o apoio que esperava. Segundo Roberto, houve uma discussão acalorada entre ele e Laura, e foi nesse momento que ele revelou algo que ela não estava pronta para ouvir. Ele havia planejado dar a ela uma empresa após a faculdade, mas, devido ao comportamento que ela vinha demonstrando nos últimos tempos, ele havia desistido da ideia. Essa revelação foi um choque para Laura. A empresa seria um presente de formatura, algo que ela nunca soube que estava sendo preparado para ela. Mas Roberto não se conteve, rasgou os papéis da empresa diante de todos, dizendo que, enquanto ela não demonstrasse maturidade e respeito pelos outros, ele não daria a ela esse tipo de responsabilidade. Laura, ao ouvir isso, começou a chorar e entrou em pânico, ligando para mim em busca de ajuda. Laura me olhou, esperando que eu a defendesse, que eu convencesse Roberto a mudar de ideia, mas eu sabia que ele tinha razão. Não era apenas sobre o dinheiro ou a empresa, era sobre o comportamento dela nos últimos meses, a maneira como ela me afastou, como ignorou tudo o que eu fiz por ela. Falei com calma, tentando acalmar Laura, mas deixei claro que ela precisava entender as consequências de suas atitudes. Disse a ela que o colar da minha mãe não estava à venda, que ele era parte da nossa história, e que não cederia, por mais difícil que fosse a situação. Laura, ainda chorando, tentou me convencer, dizendo que eu era a única que poderia ajudá-la agora, que o pai e a madrasta não fariam nada por ela, e que o avô havia desistido dela. Foi difícil, mas eu me mantive firme.
Aquela noite foi um divisor de águas. Laura, vendo que eu não mudaria de ideia e que Roberto também estava irredutível, foi embora sem dizer mais nada. Daniel e sua esposa, que até então haviam ficado calados, me culparam pelo que tinha acontecido, dizendo que eu era responsável por tudo isso. Mas, naquele momento, eu sabia que não podia carregar essa culpa. Havia limites que não podiam ser ultrapassados, e Laura precisava entender isso. Depois desse confronto, Laura ficou ainda mais distante. Os dias se passaram e, por mais que eu quisesse tentar retomar o contato, ela me bloqueou em todas as redes sociais e evitou qualquer comunicação comigo. Senti como se estivesse perdendo minha filha de vez. As noites eram longas e solitárias, e a sensação de impotência me dominava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia ceder apenas para tentar salvar o que restava da nossa relação. Às vezes, o amor também envolve saber quando deixar o outro aprender com seus próprios erros. Após o confronto na casa de Daniel, Laura parou de responder minhas ligações e me bloqueou nas redes sociais. Eu tentava me convencer de que era algo temporário, mas a esperança se esvaía com o tempo. Então, um mês depois, recebi uma notícia chocante de uma amiga. Laura estava publicando vídeos no TikTok, me retratando como uma mãe tóxica e manipuladora, que nunca a apoiou e até tentou arruinar seu futuro. Fiquei devastada. Aquela narrativa distorcida estava ganhando popularidade e afetando minha reputação. Amigos e conhecidos começaram a questionar minha versão dos fatos, e senti o peso da traição de minha própria filha. Minha primeira reação foi tentar resolver tudo em silêncio, mas, quando Laura se recusou a remover os vídeos, decidi agir. Com o apoio de Roberto, enviei uma mensagem para Daniel, pedindo que ele interviesse, mas fui ignorada. A esposa dele ainda me atacou, culpando-me pela situação. Roberto também tentou conversar com Laura, mas, ao invés de recuar, ela ficou ainda mais furiosa. Foi então que Roberto tomou uma atitude mais drástica. Ele avisou Laura de que, se ela não apagasse os vídeos, iríamos processá-la por difamação. Assustada, Laura finalmente removeu o conteúdo, mas o dano já estava feito. As pessoas já haviam tomado partido, e os boatos se espalharam. Alguns meses se passaram, e a vida de Laura mudou drasticamente. Ela começou a enfrentar dificuldades financeiras, já que não conseguia mais contar com o apoio financeiro de Daniel e sua madrasta. Roberto, embora ainda se preocupasse com ela, se mantinha firme em sua decisão de não mimá-la, esperando que ela aprendesse a lidar com as consequências de suas escolhas. Laura, então, decidiu seguir com o plano de pegar um empréstimo estudantil para cobrir suas despesas na faculdade. Pouco tempo depois, soube que Laura conseguiu um emprego próximo ao campus. Ela parecia estar começando a lidar com as coisas por conta própria, o que me deu uma sensação de alívio. Apesar de nosso distanciamento, eu queria que ela aprendesse a ser independente e responsável. Embora ela não tivesse me procurado novamente, fiquei feliz em saber que ela estava se virando, mesmo que de maneira dolorosa. Durante esse tempo, decidi me concentrar em mim mesma. O estresse de tudo o que aconteceu nos últimos anos havia me consumido, e percebi que precisava de um tempo para me reconstruir emocionalmente. Voltei a trabalhar com mais afinco e comecei a cuidar da minha saúde mental, fazendo terapia para lidar com o vazio deixado por Laura. Aos poucos, comecei a me sentir mais forte, mais em paz com as decisões que tomei. Embora Laura ainda estivesse distante, um dia recebi uma mensagem dela, pedindo para que conversássemos. Marcamos um encontro, e ao vê-la, percebi que algo havia mudado. Ela parecia mais madura, mais consciente de tudo o que aconteceu. Naquele encontro, Laura finalmente me pediu desculpas. Disse que, durante todo esse tempo, percebeu o quanto havia me magoado, o quanto estava errada ao me tratar daquela forma e como sua busca por aceitação no lado do pai a fez agir de maneira egoísta. Eu a ouvi com o coração aberto, e mesmo que o perdão não tenha sido imediato, senti que era o primeiro passo para uma possível reconciliação. Conversamos sobre o passado, sobre o colar, a faculdade, e tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Foi uma conversa longa, dolorosa em certos momentos, mas necessária. Naquele dia,
decidimos que era hora de recomeçar, lentamente. Eu sabia que a confiança entre nós ainda precisava ser restaurada, mas Laura parecia finalmente pronta para reconstruir nossa relação, sem as interferências e mágoas do passado. Pouco tempo depois, ela começou a fazer terapia para tratar seus problemas emocionais, algo que, para mim, foi um sinal claro de que ela estava verdadeiramente empenhada em mudar. Embora nosso relacionamento ainda não estivesse completamente curado, senti que estávamos no caminho certo para, eventualmente, superar o que aconteceu. O processo de reconciliação foi lento e delicado, mas, finalmente, Laura e eu começamos a nos encontrar com mais frequência. Não era fácil esquecer tudo o que tinha sido dito e feito, mas, passo a passo, começamos a reconstruir o que havíamos perdido. Apesar de tudo, Laura sempre será minha filha, e mesmo com todas as dores e conflitos, nunca deixei de amá-la. A terapia ajudou Laura a amadurecer, e ela começou a reconhecer as influências negativas que a afastaram de mim. Aos poucos, ela aceitou que Daniel nunca seria o pai que ela idealizava, e isso a libertou das pressões que antes a consumiam. Laura também ajustou sua relação com a madrasta, percebendo que não precisava escolher entre ela e eu. Roberto, sempre presente, foi fundamental a oferecer seu apoio, ajudando Laura a entender que ela precisava construir sua própria vida e tomar responsabilidade por suas escolhas. Nossa relação, antes cheia de mágoas, foi se fortalecendo. As conversas ficaram mais leves, e a confiança começou a ser restaurada. Laura se formou, encontrou seu caminho profissional e, finalmente, alcançou a independência que sempre buscou. O amor entre nós nunca desapareceu, e agora, após tanta dor e aprendizado, nos aproximamos de um novo começo. As feridas do passado não desapareceram completamente, mas aprendemos a superá-las. Embora o caminho tenha sido difícil, a reconciliação nos permitiu recomeçar, mais fortes e mais unidas. Assim chegamos ao fim de mais uma história, e estou chocado com o que ouvi. Laura se apegou à amante do seu pai porque ambas compartilhavam a experiência de pais separados. Mas, sejamos sinceros, isso não faz sentido. Afinal, não foi a amante, junto com o pai, que destruiu sua família? Essa garota claramente precisava de terapia. No entanto, fico feliz que, no final, as coisas tenham se resolvido e mãe e filha estejam juntas novamente. Mas e você? O que você achou dessa história? O que você faria se estivesse no lugar da protagonista? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.